no FJ Boleirada, já estava com saudade, sempre com os nossos patrocinadores? Marinho Esportes, Perfect Wear, Fama Lanches, Autoescola Visão, Sintracom, Pontapé Calçados, Performance Academia, Padaria Três Irmãos. Vamos tratar de Copa do Café, Campeonato Regional do Café, que está rolando. A maior decepção, com certeza, para os manhuaçuenses foi a queda do Mude. A queda do Mude, que se propôs diante de um grande time. O Operário de Matipó deu espetáculo, ganhou de 6-0 no jogo de ida. E no jogo de volta aqui no estádio Juscelino Kubitschek, eles foram excepcionais novamente, fazendo um placar agregado de 9-1, vencendo por 3-1 aqui. E nós vamos ver os gols agora. Não temos os gols do primeiro jogo, 6-0, que foi um placar gritante, que proporcionou facilidade para o segundo jogo. Mas nós temos os 4 gols da segunda partida, os 3 gols do Operário e o gol do Mude de Manhuaçu, que nós vamos ver agora. Que recuo aquele? Que recuo aquele, Gumel? Como vocês puderam ver, realmente o Manhuaçu foi uma grande decepção. Eu que sou da cidade de Manhuaçu, o FJ Boleirada reside na cidade de Manhuaçu, a gente pode acompanhar um trabalho que primou. No seu início começou muito bem, treinamentos, coisa que não acontecia em Manhuaçu nas outras ocasiões. Começou com treinamentos e os jogadores, problema de horário, trabalho, começaram a faltar os treinamentos. Primeiro ponto negativo, não proporcionando ao Lelei, o professor, que na minha opinião seria muito mais útil dentro do campo, se ele estivesse jogando, talvez a figura fosse outra, mas os jogadores não permaneciam, não frequentavam os treinamentos, sendo assim o Lelei não pôde criar um equilíbrio. Portanto, ele tinha que usar jogadores passando por momentos ruins, porque não tinha o treinamento como ele tem em mãos para treinar o time, então isso dificultou muito a ausência de jogadores, que se tornou uma norma geral no Campeonato Regional do Café. Muitos jogadores faltam nos jogos e o Mude foi esse grande fracasso, apesar do empenho do presidente Cristiano Marcos, que é o presidente do Mude, do time do Mude de Manhuaçu. Ele se empenhou, fazia de tudo para que o time andasse. Lelei ia para o estádio, para o Juscelino Kubitschek, tentar dar os treinamentos, os jogadores não iam. Em seguida não conseguiu esse entrosamento que era planejado. A cidade ansiava esse título da categoria titular e também da aspirante. Aspirante sim, foi firme, endureceu, passou, está classificado. Porém, a categoria titular foi a grande decepção. Enfrentaram um grande adversário, mas o placar foi gritante. Isso foi feio para a cidade, pela grandeza do time, pelo nível dos jogadores. Merecíamos uma sorte melhor na competição, mas é como se diz, preparar para o futuro. Eu penso que na próxima temporada, Lelei, o professor, vai estar longe da direção do time. Com certeza vai ser um jogador que fez muita falta naquela cabeça de área. Com certeza Ed Guerron e Lelei, o professor, seriam o ideal. O Gumé seria adiantado e não ia contar com tantos percalços. E a questão de jogadores improvisados e coisas desse tipo, tudo levou o Mude para a ladeira. Então, paciência e no ano que vem tentar uma nova sorte no maior campeonato da região, que é o Campeonato Regional do Café. Agora, nós vamos entrar numa parte do Campeonato Regional do Café. O FJ Boleirada esteve na reunião que definiu o G4. G4 categoria titular, G4 categoria aspirante. Então nós estivemos lá e a gente vai pôr na tela agora, vocês vão ver. Aí, você pode estar vendo aí, tá aí o Celso Pechara, tá aí o Renato, representante do Durandé, que vem firme, vem forte.
temos aí o pessoal também do Juventus, tá todo mundo aí. E nessa reunião aí que vocês podem ver, é onde foram definidas algumas coisas que vamos estar passando nesse momento. O jogo da categoria aspirantes, o que repercutiu entre Pedra Bonita e Itaparuba, porque o jogo foi em Pedra Bonita. Muita reclamação, policiamento, e nós temos uma nota do que aconteceu lá. Apesar de estarmos lá, nós vamos estar recebendo essa nota, né, Feijão? Vamos estar recebendo essa nota, o FJ Boleirada, sempre pela simpaticíssima Liliane, extremamente competente, que vai estar passando isso pra gente. Olha, e foi definido nessa reunião também do G4, que com exceção de Matipó, todos os outros jogos poderão iniciar sem policiamento. Caso aconteça algum imprevisto, o jogo é suspenso e não retornará, sendo enviado um relatório para a coordenação para providências. Isso ficou determinado. O campo de Matipó, que é o campo do Operário, um time poderosíssimo, e também do Juventus, que se classificou da categoria aspirante, G4 aspirante, G4 titular. Nesse campo, no campo do Operário, que é realmente muito perigoso para a prática, não havendo policiamento, lá não vai ter o jogo, lá não vai poder se iniciar. Nos outros, sim, vai se iniciar por bem comum, isso ficou deliberado na reunião. Quanto ao jogo do aspirante entre Itaparuba e Pedra Bonita, no caso Pedra Bonita e Itaparuba, a coordenação decidiu um jogo um jogo em campo neutro, tendo em vista que ambas as equipes tinham argumentos plausíveis. Virando a página, nós que estivemos lá na reunião, uma reunião sadia, com pontos positivos e algumas reivindicações por parte dos times e dirigentes, e ficou isso determinado. Então vamos ao primeiro G4. Vamos com a categoria aspirante primeiro, e em seguida, categoria titular. O G4 do aspirante, classificado direto, Mude de Manhuaçu, campanha excelente, entra como favorito. Talvez tenha o seu destaque o poderio do meio de campo com Renan Cérebro. Leandrão na zaga, joga muito, é duro. A entrada do Carioca, que já chegou arrebentando na sua estreia, já fez 3 gols. Ainda não o vi jogar, vou ver, se Deus quiser. E o Mude espera o vencedor entre o confronto Pedra Bonita e Itaparuba, que vai acontecer ou em Simonésia, ou Manhuaçu, ou Martins Soares. E o outro confronto já definido. Martins Soares e Juventus de Matipó. Martins Soares, que se superou. O Serginho começou lá no Espírito Santo, eu conheci o Serginho lá pessoalmente. Lá ainda ele era treinador, agora é jogador, é volante do time. Um bom volante, por sinal. Está jogando aí. Agora eles conseguiram uma classificação fenomenal. Jogaram o primeiro jogo contra Durandé lá em Caputira, já que eles acompanhavam o time de Durandé. Eles acompanhavam qual time, Feijão, de Durandé? Caputira. Acompanhavam o Caputira, sendo assim, eles venceram lá em Caputira de 1-0 o Durandé, e no jogo de volta empataram de 1-1. É só ver os gols. Tá aí na tela pra você. Já pisou. Já rolou pra trás. E vai embora. Vai o Robson. Vai o Robinho. Soltou a marreta. Agora o Vandil teve que espalhar. Olha o gol. Gol! Gilmar! É do Martins Soares. No oferecimento Padaria Três Irmãos.
Olha, eu gostaria de ler uma nota que eu achei interessante que a coordenação do Campeonato Regional do Café mandou aqui pra gente. A gente vai estar olhando nesse momento a nota aqui. Vou ler para vocês. Os torcedores ficaram irritados com o auxiliar Luiz Antônio, pois pobremente pensam que por ele ser narrador e prestar serviço para o Juquinha, que é jogador do Operário, o mesmo teria a atitude de prejudicar o Juventus. Pobreza de espírito de uma meia dúzia de pessoas da comunidade do Alto, que acabou refletindo no mando de campo das equipes do Operário e Juventus, apesar de todo o respeito que tenho pelas equipes. Nota esta, da coordenação do Campeonato Regional do Café, que nos mandou aqui explicando, de modo geral, o fato principal que destinou à perda do mando de campo, caso o policiamento não esteja lá nos jogos que vão estar por lá. Está aqui explicando que não é toda a população. Realmente em todos os lugares sempre tem aquele dito espírito de porco que chega, que faz uma baderna, que às vezes interpreta alguma coisa mal. Então a explicação aqui da coordenação do Campeonato Regional do Café. E nós vamos virando a página porque tem G4 da categoria titular. Já estou vendo aqui nos monitores Rio Pardo de Una e Durandé. Esse Rio Pardo de Una e Durandé é um jogo muito esperado, sendo que dois desses times, os dois times são favoritos. E pode ainda acontecer o chamado replay, que é voltar a jogar o Rio Pardo de Una versus Operário de Matipó, que está na outra semifinal contra o Taparuba. É a final do ano que passou. Isso pode vir a acontecer novamente. O Rio Pardo de Una, fizemos jogos deles. É um time organizado, o estádio é muito bom e o time sabe jogar. Pode se destacar, eu, por exemplo, particularmente destacaria o Bruno Boneco, que é um volante forte, muito bom na marcação, se mexe o tempo todo, parece incansável, boa distribuição de bola. Bruno Boneco é o nome dele, olho nele. O Durandé me passa uma boa segurança de banco com o Renato, parece que tem o time na mão, sabe o que faz com o time vem muito bem na competição. Tem o Claudinei perigosíssimo, faz uma dupla de ataque rápida e inteligente junto com o Ivan, o The Flash. Fazem uma dupla empolgante de se empolgar, de levantar a torcida, e tem um equilíbrio no meio do campo, com Vaguinho, Tianinho, que fazem um equilíbrio, fazem o time funcionar de forma adequada, e o Pinta sempre tendo muita sorte nos seus gols, conseguindo acertar umas explosões de fora da área, fazendo até gol de falta. O jovem jogador do lateral esquerdo, Pinta, que também vai fazer um grande diferencial. Tem um bom goleiro que é o Silvanei. É uma equipe equilibradíssima, chega muito forte, pega um adversário muito perigoso. Não arriscaria ninguém nesse G4. Na outra grande semifinal, esse primeiro jogo é Taparuba versus Operário de Matipó. Operário, um bom time, tem no seu meio campo com o Joelson, com também o Bill, Jirico, mas além desses jogadores tem um grande destaque, um jogador chave para o segmento desse time. Além do Juquinha, também é rompedor, estilo Michael da seleção brasileira, rompe muito, parte para cima, chama o jogo. Tem o Samu, esse é o jogador diferenciado desse time, que faz com que esse time seja surpreendente, não tem distância, chuta de qualquer distância, chuta muito bem, além dos seus passes. Tem muita qualidade. O Samu é o jogador a ser batido no Operário. Taparuba é uma pena. Ainda não fiz jogos do time de Taparuba. Conheci na reunião do G4 o zagueiro Alex e o camisa 10 do time de Taparuba, que é o Adriano. Conheci ambos que estavam lá na reunião, mas esportivamente não conheço. Dos quatro times que estão classificados para essas semifinais, Taparuba é o único time que eu não tenho autoridade para estar falando, por não ter feito nenhum jogo deles. Mas acredita-se que é uma grande equipe, muito bem falado pelos boleiros, os docs dos boleiros estão falando sempre. Então, nós do FJ Boleirada ficamos por aqui. FJ Boleirada, onde o sonho do boleiro se realiza.